Hoje é um tema delicado, um tema que não é para todo mundo, mas um tema que tem extrema importância. Hoje a gente vai tratar da morte. Mas antes da gente entrar no assunto, eu queria dizer que esse vídeo não é para todo mundo. Esse é um vídeo que pode trazer para algumas pessoas, principalmente aquelas que viveram o luto ou atualmente, ou muito próximo, ou ainda tem coisas para serem trabalhadas, feridas abertas. Esse vídeo não é para essas pessoas, porque aqui eu posso acabar tocando em temas que não seriam confortáveis. E eu não estou aqui para curar isso. Eu não acho que vou. E nem acho que a gente cura isso. Acho que a gente vai se adaptando ao tempo. Porém, esse vídeo não é para vocês. Para quem ficar, a gente vai parecer que está falando sobre morte. Mas acredite, não é só sobre morte que a gente está falando aqui. Teve um tempo que eu estava refletindo sobre um tópico, que é o seguinte. Eu, há um tempo, fui a um cemitério dar uma volta. E eu gosto de fazer esses eventos, mesmo sem precisar deles. Eu não fui visitar ninguém, porque eu acho que a morte, sendo uma das certezas humanas atualmente, não sei o que vai acontecer no futuro, mas sendo uma das certezas humanas, ela me intriga bastante. E ela não me intriga só num ponto reflexivo, mas me intriga num ponto de que vivemos uma vida que é limitada por um tempo que a gente não sabe quando é. A gente tem a nossa data de nascimento, mas não tem a data da nossa morte. Isso é bem interessante no sentido de que a gente precisa viver de alguma forma que a gente não sabe quanto tempo tem. Inclusive, pessoas que descobrem que têm pouco tempo de vida passam a viver com muito mais intensidade. Então, muitas vezes eu me penso, talvez a gente tenha mais tempo do que a gente precise. Menos tempo do que a gente gostaria, mas mais tempo do que a gente precisa de fato. Mas veja bem, não é sobre isso que a gente vai falar. Aqui é um assunto um pouquinho mais delicado e ruim. Nessa volta que eu dei ao cemitério, eu percebi algumas pessoas. E eu senti que algumas, de certa forma, estavam conversando, dizendo algumas palavras, palavras essas que queriam que a outra pessoa pudesse ouvir. E aqui vem o primeiro choque. Muito provavelmente, essa pessoa não vai ouvir. Não da forma como poderia ter escutado. Se a gente considerar religiões, pode ser que ela escute de alguma forma. Porém, em vida, ela não está escutando aquilo. E o problema, talvez, não seja o fato dela ter morrido. O problema talvez esteja no fato da gente não ter dito aquilo que a gente queria dizer quando a pessoa estava viva. E esse é o ponto mais delicado. Porque, veja, para quem já perdeu alguém, muito provavelmente sobrou alguns arrependimentos, algumas memórias positivas, algumas talvez negativas no sentido de, poxa, eu poderia ter feito melhor. Algumas coisas você queria ter dito mais. Principalmente aqui eu estou tratando de demonstrações de carinho. Por quê? Geralmente, quando alguém morre, aquilo que você quer dizer não é uma reclamação, não é uma coisa que te magoou, embora em alguns pontos pode acontecer, mas principalmente são coisas, quando são pessoas queridas, coisas que a gente queria ter dito, mas não disse. E para aquelas pessoas que já se foram, a minha intenção não é te ajudar a resolver isso. As pessoas que se foram, se foram. Mas tem as pessoas que estão vivas. Pessoas que você gosta, pessoas que você tenta demonstrar carinho de algumas formas, pessoas que você até tenta dizer coisas. Só que às vezes você não diz aquilo que você quer dizer. Você diz aquilo que você sente vontade na hora. Mas já parou para pensar que se todas as pessoas que você ama fossem embora agora, teriam coisas que você gostaria de dizer? Talvez você pediria mais 5 minutos com cada uma só para dizer essas palavras. E isso que eu tô querendo propor aqui. Cara, se existem
palavras que você gostaria de dizer para as pessoas que você ama em 5 minutos, por que que você ainda não disse? É a mesma coisa, simbolicamente, de quando a gente descobre que, por exemplo, tem um mês de vida, a gente quer fazer todos aqueles nossos sonhos. Só que, claro, às vezes tem sonhos que dependem de dinheiro e tudo mais, e por isso que a gente não faz. Mas 5 minutos dizendo para as pessoas que você ama aquilo que você quer dizer para elas, como se fosse uma antecipação de luto, dizendo aquilo que você quer que elas saibam. E isso é até um exercício interessante, porque às vezes, por exemplo, a gente dá flores, a gente faz palavras de carinho para pessoas que já se foram. Mas por que não trazer esse momento, que seria um momento de luto, que também vai acontecer, você vai passar por ele, também vai querer dizer coisas, vai ter esquecido de dizer outras, mas por que não antecipar esse momento e falar algumas coisas que você sente para aquelas pessoas que você ama? Seja sua namorada, seu namorado, seus pais, seus avós, seus irmãos, amigos até. Dizer para eles aquilo que você gostaria de dizer. Só que não é só isso. Dizer para eles o que você gostaria de dizer vai custar 5 minutos ou talvez longas semanas até você conseguir romper a barreira de coragem para dizer aquilo, do tipo, ai, o que eles vão pensar? Beleza, mas tem um outro fator que você tem que fazer, ou não tem, né, mas pode fazer, que é o seguinte: viva os seus dias com essas pessoas e os momentos que você tem como se fossem os últimos, porque são. Muita gente vai dizer, porque são os últimos, você não sabe quando vão ser, mas aquele momento que você viveu é o último. Aquela conexão que você teve talvez seja a última. E a questão aqui não é diminuir o seu arrependimento, não é dizer tudo o que você gostaria de dizer, mas é usar o tempo de vida de uma maneira mais inteligente. Porque às vezes você não vive intensamente porque você não pensa que aquela pessoa vai morrer. Às vezes, você não demonstra mais porque você não pensa que aquilo é um momento que não vai existir mais. Então, o que eu quero propor aqui é, para as pessoas que se foram, você vai ter que lidar com isso. Mas para as pessoas que ainda estão aqui, talvez possa ser interessante. Possa ser um exercício legal, um exercício sobre morte, que vai te fazer dizer aquilo que você quer dizer. E essas pessoas possivelmente vão ficar felizes, porque por mais que você tente e ache que está demonstrando aquilo que quer demonstrar, você não sabe se aquela pessoa sabe o que você quer que ela saiba. Então, antes das pessoas partirem, diga aquilo que gostaria de dizer para elas.